Você já tentou explicar algo tão importante para você, mas você não conseguiu que as pessoas entendessem as palavras que você estava falando? Parece que você não tinha palavra suficiente para se explicar. Tipo, você sabe o que você quer dizer, mas você não consegue colocar em palavras de um jeito que a pessoa consiga entender. Deus, ele passou pelo mesmo problema. Durante séculos ele falou através dos profetas, ele mandou sonhos, ele mandou visões, sinais para o povo dele. Deus enviou leis, ele enviou mensageiros, mas chegou um momento na história que ele decidiu de uma vez por todas que ele ia falar, que ele ia se comunicar com o seu povo. E aí o que Deus faz? Ele envia o verbo, ele envia a palavra definitiva, ele envia Jesus. Quando você entender o que significa Jesus ser chamado como verbo de Deus, como sendo a palavra de Deus, você nunca mais vai olhar para Jesus da mesma forma. E meu irmão e minha irmã, é justamente isso que a gente vai ver nessa lição de hoje. Olá, tudo bem? Meu nome é Renato, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Talk. Esse canal aqui ele existe com uma finalidade, trazer a palavra de Deus para você de uma forma prática, objetiva e direta. Na semana passada a gente estudou sobre a transfiguração de Jesus. A glória de Deus foi revelada ali naquele monte. Os discípulos de Jesus que estavam ali, eles ouviram a voz de Deus dizendo: escute-o. Nós entendemos a centralidade absoluta de Jesus como filho. E eu prometi para você, promessa é dívida, hoje a gente vai mergulhar muito mais profundo ainda na identidade de Jesus. E eu não sei se você sabe, mas João chamou Jesus de o Verbo, a palavra de Deus. E esse título revela 3 coisas importantíssimas sobre Jesus. E o que isso significa, Renato? Significa que Jesus ele é eterno, que Jesus ele é o Criador e que ele é a revelação final do Pai. E se você quer entender por que Jesus ele não é apenas um profeta ou um mestre normal, e por que ele é o próprio Deus encarnado, então fica comigo até o final desse vídeo, porque é isso aí que a gente vai ver nesse vídeo de hoje. E se esse estudo te ajudar de alguma forma, já deixa o seu like, já compartilha com alguém, se inscreve nesse canal, porque isso faz uma diferença enorme pra gente aqui no nosso canal Bíblia Talk. O nosso texto de hoje está em João, no capítulo 1, logo no primeiro versículo. Ele vai dizer assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Você percebe que João ele não começa por Belém, onde Jesus nasceu? Ele não começa indo lá no batismo de Jesus, onde teoricamente o ministério de Jesus começou. Mas ele vai muito além do que isso. Ele começa lá no Gênesis, ele começa na criação do universo. Ele diz, no princípio. E essa expressão ela remete a gente direto para Gênesis capítulo 1, no versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então João ele está dizendo que quando tudo começou, o verbo já estava ali, o verbo já existia. Então o verbo ele não foi criado junto com o universo, ele já estava lá. E aí vem 3 afirmações muito importantes que a gente precisa perceber aqui. Primeiro, Paulo ele vai dizer que era a palavra. Então o verbo era que ele está usando aqui indica a existência contínua, sem um começo. João ele não está dizendo que a palavra foi criada ou que a palavra começou a existir. Ele diz que a palavra era. Segundo lugar, João ele diz que a palavra estava com Deus. E isso mostra uma distinção pessoal. Então a gente percebe que a palavra, o verbo, ele estava com Deus. Ele não era Deus, ele não era o Pai, mas ele estava ali face a face com o Pai. Ele estava ali naquele momento de comunhão eterna. São 2 pessoas, são pessoas distintas naquele momento. E em terceiro lugar, a palavra ela era Deus, a mesma essência, a mesma natureza. A palavra ela não é um Deus menor, ela não é um Deus criado. Na verdade, ela é o próprio Deus. E como a gente viu lá no nosso primeiro episódio, eu não sei se você se lembra ainda, mas o Pai e o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas separadas. E João ele vai confirmar isso aqui. Ele vai dizer, o verbo estava com Deus, o que vai representar que é um relacionamento pessoal, mas ao mesmo tempo ele era Deus, que é a mesma natureza, a mesma essência. Então como assim, Renato? Imagina que você quer saber o significado de uma palavra. Então você vai e você abre o seu dicionário, você vai tentar achar a definição daquela palavra. E a definição explica exatamente qual que é o sentido daquela palavra, mas a definição não é a palavra em si. É apenas uma descrição do que a palavra faz. Mas e agora, se essa palavra saísse do dicionário, se essa definição saísse do dicionário e quisesse aí se apresentar ao vivo para você? Tipo, se você lesse a palavra amor, aí o próprio amor aparece para você na sua frente.
E o verbo, a palavra que nós estamos vendo aqui nesse versículo, é exatamente assim. Ela não é uma informação sobre Deus, é o próprio Deus se explicando. A palavra ela saiu da página, ela ganhou uma forma, a definição virou uma pessoa. E é por isso que João escolheu essa palavra, o verbo, a palavra, que significa logos em grego. Jesus é a expressão completa de quem Deus é. E aí você pode me perguntar, tudo bem, Renato, se o verbo ele é eterno, se o verbo ele é divino, se a palavra é eterna, se a palavra é divina, o que isso faz? E João ele vai responder essa pergunta nos próximos versículos. Olha só o que João diz aqui no versículo 3 e 4. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele está a vida e esta era a luz dos homens. Você consegue prestar atenção no que está dizendo aqui, na abrangência de coisas que tem acontecendo aqui? Todas as coisas. Essa palavra no grego ela aponta para um universo inteiro. Então você pode considerar tudo aquilo que existe, as coisas que são visíveis e invisíveis. Então João ele não vai deixar nenhuma brecha aqui. E ele ainda vai fazer um reforço, ele vai dizer que sem ele nada do que existe foi feito. Então é zero, não tem nenhuma exceção. Porque se existe, se foi feito por intermédio dele. Então significa que Jesus ele não é uma criatura, na verdade ele é o Criador. Lembra do que a gente estudou no primeiro episódio, quando a gente viu que cada um na Trindade tem um papel diferente? O Pai ele planejou, o Filho executou e o Espírito Santo faz a aplicação. Então aqui João ele está confirmando exatamente a mesma coisa. O Filho é o executor do plano de Deus. E olha só que interessante, João ainda vai dizer que nele estava a vida. Não está dizendo que por meio dele veio a vida. Ele está dizendo que a vida estava nele. Então a vida não é algo que o verbo, que a palavra recebeu de fora. A vida estava nele. Ele é a fonte de toda a vida. E João ainda vai dizer que essa vida era a luz dos homens. E você sabe o que isso significa? Significa que a palavra não apenas criou, mas ela ilumina, ela revela, ela mostra o caminho que a gente precisa seguir. Agora o versículo 5 ele ainda vai completar dizendo assim: a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Sabe o que são essas trevas? As trevas do pecado, da ignorância, da rebelião. Nenhuma dessas coisas consegue apagar o brilho, consegue apagar a luz de Jesus Cristo. Ele continua brilhando, ele continua vencendo. O universo ele não surgiu do nada, não foi por acaso, ele foi falado. A palavra de Deus, o verbo de Deus chamou tudo o que existe à existência. E esse verbo eterno, ele é o Criador. E é justamente agora que vem o clímax de tudo isso. Sabe por quê? Porque o verbo se fez carne. No versículo 14 vai dizer assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Você consegue entender o que está escrito aqui? O verbo, ele se fez carne. A palavra se fez carne. E olha só que interessante essa frase. O Deus eterno que criou o universo, ele assumiu um corpo humano. Ele não ficou fingindo ser humano. Ele não apareceu para as pessoas como se ele fosse um holograma. Ele se fez carne, ele entrou na nossa condição humana de verdade. E aí vem uma palavra que muita gente não percebe nesse versículo, mas ele diz habitou. E sabe o que isso significa? Isso significa no grego literalmente, armou a sua tenda. E essa é uma referência direta que João está fazendo aqui ao tempo antigo, do Antigo Testamento, ao tabernáculo. Porque lá em Êxodo, Deus ele manda o seu povo construir um tabernáculo, uma tenda. E esse lugar era o lugar onde a glória de Deus iria habitar no meio do povo de Israel. Então era o lugar da presença de Deus. E João está dizendo agora que o próprio Deus armou a sua tenda entre nós. Só que agora não é mais uma estrutura de madeira, de panos, não é mais uma tenda. Na verdade é um corpo humano. Jesus ele é o novo tabernáculo. É a presença de Deus em carne e osso. E olha só aqui que João viu. Ele diz que viu a glória. No Antigo Testamento, a glória de Deus ela era velada. Ninguém podia ver a glória de Deus. Moisés pediu para ver a glória de Deus. E Deus disse para ele: você não pode ver a minha face e viver. Sabe por quê? Porque a glória de Deus ela era intensa demais. Mas em Jesus, essa glória se tornou acessível para mim e para você. João viu, os seus discípulos viram. E o que eles viram? Eles viram a glória do unigênito do Pai. Eles viram a glória de Deus, cheia de graça e de verdade. E é muito interessante que João usa essas palavras aqui, graça e verdade, porque essas duas palavras ecoam desde o Êxodo 34. Porque foi justamente lá que Deus ele se revela a Moisés como sendo compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade.
Porque a lei de Moisés, ela revelava sim essa verdade, mas era uma verdade que condenava. Ela mostrava o pecado, mas ela não mostrava como resolver aquele pecado. Só que Jesus, ele trouxe as duas coisas juntas. Ele trouxe a verdade, iluminando a graça que salva. Jesus, ele não veio simplesmente apontar o problema, o pecado das pessoas, mas ele veio resolver de uma vez por todas. E olha só o que o versículo 18 vai dizer. Ninguém jamais viu Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai tornou-se conhecido. Jesus, ele é a revelação final. Eu não sei se você se lembra, mas no nosso segundo episódio nós vimos que Jesus disse que quem vesse ele estava vendo o Pai. E aqui nesse texto que nós estamos lendo, no versículo 18, João está explicando por quê. Porque o Verbo é a autorrevelação de Deus. Porque Jesus, ele não veio apenas falar sobre Deus. Ele é Deus se mostrando para mim e para você. Deus falou por séculos através de profetas, como uma voz num rádio velho. Mas na encarnação de Jesus Cristo, ele se apresenta pessoalmente. O Verbo desceu. A voz de Deus, ela ganhou um rosto. E eu e você não precisamos mais ficar tentando imaginar como Deus é. Nós podemos olhar para Jesus. E então, o que nós sabemos até esse momento? O Verbo, ele é eterno. Ele não foi criado de nenhuma maneira. Ele já existia desde o começo. E a palavra de Deus diz que ele estava com Deus e ele era Deus. Pessoas distintas, mas com a mesma essência. Em segundo lugar, o Verbo, ele é o Criador. Todas as coisas foram feitas por ele. Nele estava a vida e a luz. E essa luz era a luz dos homens. E em terceiro lugar, o Verbo, ele se fez carne. Ele armou a sua tenda entre nós. Ele revelou a glória do Pai com graça e verdade. Jesus, ele é a palavra final de Deus. Quando você entende que Jesus é o Verbo, você para de tratar ele como sendo apenas mais um profeta. Ele não veio só para entregar uma mensagem de Deus, uma mensagem muito importante. Na verdade, ele é a mensagem de Deus. Jesus, ele é a última e a definitiva revelação de quem Deus é. E no nosso próximo vídeo a gente vai ver o que esse Verbo encarnado veio fazer. Nós vamos ver as obras do Filho, por que ele precisou morrer, o que a cruz realizou para mim e para você e como isso afeta a nossa salvação. Desde já me deixa aqui nos comentários, me conta o que mais te impactou nesse estudo que nós vimos hoje no texto de João capítulo 1. Me diz aí se foi a eternidade do Verbo, se foi a criação ou a encarnação de Jesus Cristo. Eu quero saber o que mais tocou no seu coração. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, de alguma maneira, já deixa o seu like porque isso ajuda demais o nosso canal. E já compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que tem dúvidas sobre a Trindade, sobre a divindade de Jesus. Se inscreve no nosso canal para acompanhar todos os vídeos dessa série. Eu espero do fundo do coração que você tenha aprendido pelo menos uma coisa ou duas com o nosso vídeo de hoje. E eu te vejo no próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.